polícia do Rio de Janeiro é uma instituição muito complexa. Com milhares de homens e mulheres, ser policial no estado é um trabalho perigoso e geralmente ocupado por pessoas de muita coragem. E um dos policiais mais corajosos que já passaram pela corporação foi Carlos Magno Nazaré Cerqueira, um comandante que tentou democratizar e humanizar o corpo da Polícia Militar Fluminense, mas pagou caro por exercer suas funções e implementar essas mudanças. Pessoal, o Rio de Janeiro é um lugar muito complexo, mas complexo mesmo. A violência, crime, segurança pública, todas essas coisas se tornaram também assombrosamente complexos naquele estado. Eu queria que vocês assistissem esse vídeo aqui para a gente começar a conversar nesse longo vídeo que nós faremos. Como negro e como comandante que fui da Polícia Militar no período do governo Leonel Brizola, eu trago meu depoimento pela forma com que os negros, os pobres, os favelados dessa cidade foram tratados naquele período. A determinação do governador era firme no tocante ao combate à criminalidade. Era firme também no tocante ao respeito aos direitos dessas populações marginalizadas. Era firme no tocante a não confundir o negro, o favelado e o pobre com o marginal com o criminoso. Quem falou aí com vocês foi nosso personagem de hoje, policial e político Nazaré Cerqueira. O homem que tentou democratizar a polícia do Rio de Janeiro e enfrentou inúmeras dificuldades. Nazaré marcou as instituições policiais do Rio e também foi muito marcado por elas. Ele viveu uma dura realidade, conheceu os porões dessa instituição, compreendeu que a polícia tem que servir a sociedade e não atacá-la. Por ser um homem que passou pela pobreza, que tinha a cor negra e muitas outras situações, além de estar na instituição e crescer nas instituições, ele experimentou basicamente quase tudo que a polícia está envolvida. Esse é o dossiê, produto mais completo da iconografia da história, e você está entrando na história do Nazaré Cerqueira, o homem que mudou a polícia do Rio de Janeiro. Por obséquio, Odilon, roda a vinheta. Abre aspas. Ou eu saio dessa polícia, ou eu tenho que abrir espaço para mim dentro dessa polícia. Então eu comecei a criar espaço para que pudesse conviver dentro da polícia, e quando eu cheguei a comandante-geral, eu tentei ampliar esse espaço, não só para mim, mas para outras pessoas. Através de instrução, através do ensino e através do debate. Fecha aspas. Essas foram palavras ditas por Nazaré Cerqueira, o homem que mudou a história da polícia. Hoje, nós vamos falar sobre a vida desse homem e sobre a sua carreira na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Para contar essa história para vocês, usamos como principais referências 3 dissertações de mestrado que se debruçaram sobre a trajetória do Nazaré Cerqueira. O primeiro trabalho que nós vamos usar é Polícia e Redemocratização, o projeto de reforma do comandante Nazaré Cerqueira para o sistema de ensino e instrução da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que é produzido pelo pesquisador Leandro Porto Leal. O segundo texto chama, abre aspas, a trajetória de Carlos Magno Nazaré Cerqueira, secretário da Polícia Militar dos governos Leonel Brizola. Esse é feito pelo coronel da Polícia Militar Ibs Silva Pereira. Um abraço, Ibs. O terceiro trabalho é Sou o Negro que Correu para a Polícia. Carlos Nazaré Cerqueira, 1937-1999, e o sonho pedagógico de um novo policial, de Jefferson Basílio Cruz da Silva. Obrigado aos 3 pelos trabalhos que vocês fizeram e garantiram que nós pudéssemos vir aqui contar essa história detalhadamente para os nossos seguidores. Bom, os pais do Nazaré Cerqueira eram migrantes. Eles vieram da Bahia para o Rio de Janeiro atrás de parentes. Carlos Magno Nazaré Cerqueira nasceu no bairro de Olaria em 11 de setembro de 1937. Seus pais chegaram no Rio de Janeiro nos anos de 1920, época em que o Rio passava por um intenso processo de desenvolvimento e muitos migrantes vieram para cá em busca de uma vida melhor. Os pais do Nazaré Cerqueira, o seu Antônio e a Maria Madalena,
sabiam que os filhos precisavam estudar. Inclusive pela cor da pele deles, por serem pretos, eles precisavam do estudo. Porque os pais tinham nascido um pouco depois da abolição da escravidão e eles viram a quantidade de negros que estavam desempregados e não foram incluídos na sociedade. Eles vieram da Bahia, inclusive, que era o lugar do Brasil que mais tem negros. Inclusive ainda hoje é. Pessoal, não vai ter como contar essa história sem falar da cor do Nazaré Cerqueira, até porque ele era um cara que tinha total consciência sobre essa situação e vocês vão ver aqui ao longo desse dossiê. O Cerqueira tinha uma irmã mais velha, a Lourdes, que também era estudiosa. Para os pais, eles precisavam estudar e muito. O pai trabalhou como condutor de bonde e foi praça da polícia militar. Daí veio a vontade e a herança do Nazaré de ser policial militar. Nazaré Cerqueira cresceu em uma família humilde e aprendeu muito cedo as dores do racismo e a necessidade de lutar pela sobrevivência. O pai de Nazaré Cerqueira tinha uma consciência muito grande sobre racismo. Ele chegou a abandonar vários trabalhos por ter sofrido racismo e não ter ficado quieto durante a situação. Segundo o depoimento dado por Cerqueira para o projeto 100 anos de abolição, realizado pelo Museu da Imagem e Som, o MIS, do Rio de Janeiro, o seu pai sempre alertou os filhos para o peso do preconceito, para as dificuldades que teriam por serem negros e as necessidades de se empenhar ao máximo para sobreviver numa sociedade que a maioria das pessoas que comandam são brancas. Ainda na infância, o Nazaré Cerqueira viveu na própria pele o peso do racismo e sofreu com brincadeiras dos colegas da escola que o chamavam de negro safado, neguinho moleque, macaco e riam do fato de que ele usava óculos. Só que o óculos na época do Nazaré Cerqueira não é esse óculos bonito que a gente tá... Era um óculos feio, desgraçado, aquele de fundo de garrafa, tá? Nazaré Cerqueira também aprendeu a ler e a escrever com a sua mãe dentro de casa e na escola. E ele era muito dedicado aos estudos. Os pais o deixavam sair muito pouco. Eles temiam que a polícia tirasse a vida de Nazaré, caso ele andasse com gente errada, pois ele era negro. O pai, pessoal, como policial militar, ele via outros policiais militares atirando em negros. E aí, logicamente, que ele ficava preocupado, porque o Nazaré Cerqueira tinha uma idade de 12, 13 anos, que era a mesma idade que geralmente era morta pelos policiais. E aí, logicamente, que ele ficava com medo dessa situação e tomava medidas para que tanto o Nazaré quanto a irmã dele não saíssem de casa por conta dessas situações. Por causa do preconceito sofrido na escola e da pouca interação social, o Nazaré Cerqueira se tornou um rapaz tímido e retraído, mas que encontrou no estudo uma forma de lidar com o peso que o racismo trazia na sua vida. No momento que Nazaré Cerqueira foi escolher a sua profissão, mais uma vez a questão da sua cor foi colocada no foco. Ao dizer para o pai que gostaria de ser padre, ele ouviu do genitor que não havia nenhum padre preto e que a igreja não o aceitaria de certa forma. E verdade, pessoal, muito antigamente a igreja não aceitava, não. Assim, em 1953, Nazaré Cerqueira prestou concurso para a Escola de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal e foi aprovado. Só um adendo aqui para a gente poder explicar essa situação. Nessa época, o Distrito Federal se localizava no Rio de Janeiro, no estado da Guanabara. Porque quando a gente fala Distrito Federal, fica meio anacrônico, porque hoje, quando eu falo isso, você já pensa em Brasília. Mas, na verdade, naquela época era no Rio de Janeiro. A turma de Nazaré Cerqueira tinha 28 alunos e ele era o único preto da sala. Foi na escola de formação que Nazaré teve suas primeiras experiências com as forças policiais. O Brasil havia passado por uma ditadura que durou até meados dos anos 40, 1945. Então, boa parte da polícia carioca foi formada nesse período como braço armado do sistema e não entendendo muito bem a legalidade que as coisas tinham e direitos que as pessoas tinham. Então, o sistema policial não era nem um pouco democrático. O que se aprendia dentro dos quartéis, dentro ali das escolas de formação, era como se você estivesse numa guerra. Construir barracas, sobreviver na selva, combater guerrilhas. Era uma ideia bem antiga de polícia, nada moderna. Nazaré Cerqueira foi obrigado a ir para a rua por urgência em agosto de 1954. Esse evento ocorreu pois o Getúlio Vargas, que era presidente do Brasil, deu um tiro no próprio peito. O falecimento de Getúlio Vargas fez a população ficar extremamente revoltada.
Não sei se vocês conhecem a história do Vargas, ele foi um presidente muito importante, foi um ditador também aqui no Brasil, mas ele fez muitas reformas, ele desenvolveu uma parte gigantesca do país, colocou indústrias de base, criou a CLT, né, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, que hoje para muita gente não faz muito sentido, mas naquela época era muito importante, e ainda é, inclusive. E o Getúlio, ele era tão populista que a população pobre adorava ele chamava pai dos pobres, era o apelido do cara, tá? Quando ele tirou a própria vida, porque os políticos já queriam ter expulsado ele, e para não tomar um golpe, ele dá um tiro no próprio peito, o povo sai às ruas e começa a quebrar tudo. Inclusive carros da imprensa e casas de adversários políticos de Vargas, principalmente que eram do lado do Carlos Lacerda, que era um político fluminense muito famoso. E aí, cara, é um ponto interessante, que essa foi a primeira vez que o Nazaré precisou ser polícia de verdade, contendo a população e vendo muitos de seus colegas descerem o porrete no povo sem conversa e sem massagem. Ele entendeu, ali naquele momento, aparentemente, pelas teses que nós lemos, que a polícia não tinha condições de ser democrática do jeito que estava configurada. E que, na verdade, era uma protetora de quem estava no poder. E quem estava no poder era uma penca de político, boa parte deles safados. Em 1956, Nazaré Cerqueira se formou na Academia Militar e foi nomeado oficial pelas mãos do próprio JK Juscelino Kubitschek, que era o presidente da época. O Nazaré foi o primeiro colocado da turma de aspirantes oficiais. Suas notas eram altíssimas. Assim que ele ingressou na escola de formação, ele percebeu que quem tinha boas notas conseguia ascender mais facilmente na profissão. E foi isso que ele buscou durante todo o curso. Obviamente, pessoal, que o pai dele e a mãe dele já tinham preparado ele para ter uma disciplina para os estudos, porque um cara negro naquele período, ele tinha que ser 100 vezes melhor para conseguir um espacinho para tomar um sol, tá? Bom, a primeira oportunidade no comando de uma tropa ocorreu no Carnaval de 1957, momento muito importante para o Rio de Janeiro, tá? Ele viu, mais uma vez, que a polícia fazia o uso desproporcional da força com a população. E aí ele começou a se incomodar demais e levou ele a questionar a sua vocação para policial. Perceba, o Carnaval é um evento de expressão popular. Primeiro, hoje o Carnaval pode estar elitizado dentro das escolas de samba para você poder assistir, todo esse tipo de coisa. Mas antigamente o Carnaval do Rio era feito, os desfiles eram feitos nas ruas, a ligação com a favela era muito maior. Então era realmente uma expressão popular com muita gente na rua. E ele falou assim, pô, os caras estão brincando aqui, os caras estão se divertindo e estão tomando porrada, né? Bom, esse é o depoimento para o MIS, que a gente falou lá no começo. Nazaré Cerqueira disse que suas primeiras experiências na rua fizeram com que ele se indignasse sobre o seu futuro na corporação. Ele se questionava se seria possível ser um bom policial sem fazer uso da violência desmedida. Porque, para quem não sabe, é bom se colocar isso, existe um sociólogo chamado Max Weber que ele estudou a polícia. E para ele, a polícia se caracteriza por ter o legítimo poder da violência, ou o poder da violência legítimo. Ou seja, a polícia pode usar a violência para o cumprimento da lei. Aqui, o Nazaré via que era tudo na porrada. Ele sentia-se mal por perceber que os soldados não gostavam da sua liderança e o achavam covarde quando ele atingiu esse ponto ali no Carnaval. Isso fazia se perguntar se não teria errado a escolha da profissão. Em 1958, após o Carnaval, Nazaré foi punido por ter tratado um jovem negro preso com respeito, rapaziada. É verdade isso. Nazaré foi conferir a prisão em flagrante de um jovem negro. Ele ficou assustado e falou, é a primeira vez que eu vejo um policial preto andando em brancos. O rapaz nunca tinha visto uma representação de alguém negro do lado da lei. Nazaré Cerqueira sentou ao lado do cara, do rapaz negro, e deu uma lição de moral nele. Disse a ele que ser preto era complicado, mas que ele deveria lutar para não virar um marginal, que o ajudaria se fosse preciso. Bastou isso para que a corporação encostasse Nazaré no serviço burocrático e administrativo, falando que ele estava passando a mão na cabeça de bandido. Ah, leva para casa, aquela mesma história. E aí tem uma questão que é o seguinte. Policial que gosta de rua, da parte operacional, odeia administrativo. Isso é um dos piores castigos que você pode dar pro cara ficar preenchendo o relatório. O Nazaré odiava isso. Em 1961, o comandante Darcy Fontinelli de Castro assumiu o comando da Polícia Militar.
A ideia de Darcy era democratizar a polícia aos moldes da polícia europeia, que já era um sistema policial bem mais democrático, que tinha a noção de tratar todo cidadão de forma minimamente igual. Foi nesse período que Nazaré Cerqueira ganha destaque, porque, inclusive, ele compartilhava dessas mesmas ideias. Aliás, a polícia dos Estados Unidos tinha muita influência sobre os rumos das polícias brasileiras. E até hoje tem. Pessoal, nós somos pessoas colonizadas ideologicamente pelos Estados Unidos. O que acontece lá, acontece aqui. Não é questão de esquerda e de direita. Se você vê como a esquerda e a direita se comportam aqui, é a mesma coisa que se comporta lá nos Estados Unidos. Nessa época, no início dos anos 60, que a gente está falando aqui, era o auge da luta dos direitos civis dos negros lá nos Estados Unidos. As corporações policiais de lá começaram a colocar negros em suas instituições e subi-los de cargo, tendo uma grande preocupação com a questão de reequilibrar a parada do racismo. Decidida a entrar na universidade, Nazaré Cerqueira se matriculou no curso de filosofia na Universidade da Guanabara. Na faculdade, ele foi colega de turma de figuras notáveis, como, por exemplo, o diplomata José Guilherme Melchior, muito famoso, e a pensadora Lélia Gonzalez. Para vocês terem uma noção, a Lélia Gonzalez é uma das feministas mais conhecidas, não só do Brasil, mas do mundo, tá? Ela que teorizou sobre as peculiaridades da mulher negra latino-americana, que tem algumas peculiaridades diferentes na questão de luta e na questão de ser oprimida do que a mulher dos Estados Unidos, ou a mulher branca e etc. Bom, o Nazaré diplomou-se em 1963, obtendo sua licenciatura em janeiro do ano seguinte. Em 1964, aos 27 anos, ele foi promovido capitão. Nazaré era muito foda, estudava muito. Mas a empolgação de Nazaré durou pouco. Em 1964, vocês sabem, ocorre no Brasil o golpe civil-militar e o governo passa a tratar a polícia de forma mais dura, como braço armado contra a oposição política de esquerda. Na época, Nazaré já participava de reuniões e associações policiais e solicitava sempre mais cursos de formação, aperfeiçoamento e até assessoria psicológica ao profissional da polícia. Veja, era anos 60, o Nazaré já via a importância da psicologia e do tratamento psicológico ao polícia que está na rua resolvendo um monte de BO. Rapaziada, não é fácil ser polícia não, é uma penca de BO para você resolver, irmão. O governo, ele manda o polícia resolver desde briga de criança dentro da porta de escola até execuções a sangue frio. Bom, Nazaré dizia o seguinte: os caras não dão educação, não dão moradia, não dão dignidade, mandam a polícia resolver os problemas de uma sociedade inteira e não há agente ou policial que aguente esse tipo de coisa. Talvez fosse por esse fato que os maiores índices de autoextermínio e alcoolismo estavam entre os policiais da época. E até hoje, os maiores índices de pessoas, de homens, que são entre homens, né? Mas de homens, profissão, são policiais que dão fim à própria vida, tá? E as ruas naquela época e hoje são barra pesada, né? Polícia faltava estrutura, um monte de coisa. Isso aí vai desumanizando o cara e, enfim, polícia não é para qualquer um, né? Bom, desanimado com a instituição, em julho de 1967, o Nazaré Cerqueira prestou exame de admissão para o curso de Psicologia da Universidade Gama Filho, vindo a se formar em 1971. Foi nessa graduação que ele conheceu a primeira esposa. Veja, muitas vezes há uma desvalorização do policial e há um achismo de que policial não estuda e não deve estudar. Não, mano, policial tem que estudar muito e não é só para combate. Veja aí o Nazaré Cerqueira o que ele fazia. Ao longo da sua segunda graduação, o capitão Nazaré Cerqueira incorporou novas influências às suas análises. No curso, ele aprende práticas que serão muito boas para inserir em seu trabalho na polícia. Além da faculdade de psicologia, o Nazaré fez pós-graduação e aprendeu francês, rapaziada. O trabalho de conclusão de curso da sua pós-graduação fez bastante barulho na Corporação Militar Fluminense. Olha o título do trabalho do cara. Abre aspas. Futuro de uma ilusão. Análise psicossocial da Polícia Militar da Guanabara. Fecha aspas. Mano, nos anos 70 ele já estava analisando psicologicamente a polícia. O Nazaré Cerqueira foi um dos primeiros caras a estudar esse impacto no trabalho policial e na cabeça dos colegas. E também a propor cursos de formação e aperfeiçoamento constantes, que garantissem, inclusive, a segurança do policial. É nos anos 70, inclusive, que começa a aumentar muito a violência ali no Rio de Janeiro e ele via que muitas vezes a polícia não tinha preparo para lidar com isso e era o Estado que não dava esse preparo. E assim, pessoal,
Eu não estou falando de cursos de psicologia só na polícia, tá? Isso é para entendimento. Mas ele falava de curso de tiro, defesa pessoal, além de curso de conhecimento da população que a polícia vinha servindo. Como que a polícia serve uma população se ela bate na população, se ela não conhece a população? Eu não sei a quantidade de negros que tem, eu não sei a quantidade de pessoas que tem na localidade, eu não sei como elas se comportam, eu não sei o que falta para elas. Bom, como uma parte significativa da polícia passou a gostar do Nazaré, em 1968 ele acaba virando major da polícia e fica responsável por organizar os cursos de formação de policiais. Então ele viaja para a Europa para entender melhor como o velho mundo tratava a polícia. Voltando para o Brasil, o Nazaré começa a questionar a forma como o militarismo e oficiais tratavam os praças, que são policiais de rua, tá? Que fazem a maior parte do serviço, né? O serviço ali que é do chão de fábrica é feito pelo praça. Nazaré volta da Europa com umas ideias do Max Weber na cabeça que eu citei agora para vocês aqui. O Weber, uma das propostas dele é que vocação tem que estar ligada à política e para liderar não basta apenas ser nomeado, mas também é necessário ter legitimação carismática. Ou seja, além da liderança racional legal, ser chefe de acordo com o que te instituíram ser, o oficial precisa também ter a confiança de seu subordinado. É mais ou menos o que acontecia com Napoleão. O Napoleão ele era considerado o líder da França, o chefe da França de Estado. Mas ele também, muitas vezes, dormia ali nas barracas dos soldados, conheciam o nome dos soldados, os soldados gostavam muito do Napoleão e ele era uma liderança. Então, ele não liderava apenas por ser considerado, ser instituído como presidente burocraticamente, mas também porque ele tinha uma liderança carismática e isso ajuda muito, tá? Ele ser carismático e estar ligando para os praças, porque existia um conflito muito grande, o praça e o oficial eles não se gostavam, e muitos diziam que eles não tinham que se gostar, porque como é que é, pessoal? Os oficiais eles são formados nas escolas de oficiais, e os praças eles prestam concurso normalmente e vão para a academia de polícia. Os oficiais geralmente vão mandar nos praças, e muitas vezes essa relação não é boa, e no passado era pior ainda. Então ele se aproximar dos praças deixou muitos oficiais mais velhos bravos, e Nazaré pegou cadeia por alguns dias. Ao sair, foi aplaudido por boa parte dos praças e até dos aspirantes, que são os caras que se formaram ali recentemente. Agora já estamos lá pelo final dos anos 70, e a ditadura já dá sinais de declínio. As ideias democráticas passam a fazer mais sentido na cabeça do brasileiro. E é nesse ponto que Nazaré vai ganhar o maior destaque. Em 1979, Nazaré Cerqueira ganha muito espaço, pois seu pensamento já era conhecido por ser mais democrático e moderno em relação à polícia. Nazaré, então, é um dos organizadores de uma modificação importante na polícia fluminense, a abertura para a entrada das mulheres na corporação. Até 1980, só podia entrar homem na Polícia Militar do Rio de Janeiro. A aprovação de mudança ocorreu quando Nazaré ficou responsável por alocar mulheres que estavam entrando na corporação. E por que isso é importante? Vou dizer para vocês. No início do século XX, existiu uma revolta chamada Revolta da Vacina. O José Murilo de Carvalho escreve sobre essa revolta da vacina, porque como é que era a vacina antigamente, tá? Os caras entravam na casa da pessoa, obrigavam ela a tomar a vacina, porque a população não conhecia a vacina. Se hoje conhece, já tem um monte de idiota falando que é antivacina, naquela época, então, o cara nunca tinha visto e não tinha seringa, tinha que cortar uma parte aqui, tá? Era um bagulho muito louco. Muitas vezes a polícia entrava na casa do cara para dar a vacina junto com os enfermeiros e o cara passava a mão na mulher do cara, encostava na mulher do cara e ele ficava louco. Não tendo mulheres na corporação da polícia militar, havia muitos conflitos quando eles tinham que abordar um casal, porque eles tinham que tocar na mulher e o cara obviamente ficava muito puto e isso dava muito problema. Primeiramente, o que ele fez? Ele pensou assim, eu vou colocar os oficiais e as praças que entraram para trabalhar no trânsito, mas não porque era um serviço mais fácil, não, porque tinha muita corrupção e como elas estavam entrando ali tinha que demonstrar serviço, elas tinham que demonstrar que elas não eram corruptas. Mano, o nível de corrupção baixou demais. Depois, aos poucos, as mulheres foram sendo inseridas em serviços administrativos e até mesmo em tropas de elite da polícia militar e obviamente nas ruas. Nazaré também se colocou a favor da legalização do jogo do bicho. Ele não conseguia aceitar que essa atividade, que era do gosto do brasileiro e muito popular, fosse considerada contravenção. Para ele, a proibição só aumentava ainda mais o poder dos bicheiros.
E de fato, se a gente for pensar, ele não estava errado nesse sentido, porque simplesmente todo mundo jogava. Eram senhoras que faziam, né, o jogo do bicho, tal, tinha ponteiro para todo quanto é lado. Os caras do jogo do bicho já patrocinavam a escola, já estavam em todos os lugares, já eram consumados de contravenção. Então ele falou assim, pô, tá na hora de legalizar isso aí, a gente tirar imposto e já era, tá ligado? E uma das fitas era porque o jogo do bicho corrompia muitos policiais. Até hoje corrompe. O Mariel Mariscal, que foi um dos policiais mais famosos do Rio de Janeiro nessa época, era um cara que tocava ali assegurando o jogo do bicho. Então ele pensava assim, ó, se a gente legaliza, esses policiais não precisam necessariamente ser corrompidos ou fazer esse tipo de serviço errado, né? Em 1982, um fato impulsionou a carreira do Nazaré Cerqueira. Um fato bastante lamentável, mas que foi histórico. A polícia militar fazia uma operação na favela do Morro da Cutia, na estrada de Jacarepaguá. A polícia acabou prendendo alguns elementos. O fotógrafo Luiz Murier passava pelo lugar e observou uma cena um tanto quanto grotesca. A polícia prendeu alguns homens todos negros e os amarrou nas cordas. O jornalista, que na época trabalhava para o Jornal do Brasil, desceu do carro e perguntou por que os colegas policiais estavam fazendo aquilo. A resposta pronta, o agente respondeu: Ué, a gente tem um 38 velho e não tem algemas. A gente está usando as cordas mesmo, que é o que a gente tem. A fita, pessoal, é uma imagem que remete à escravidão no Brasil. A fotografia mostra os negros em um local de mato alto, meio à área rural, e um policial forte conduzindo e vigiando os homens negros. É uma imagem que parece muito racista mesmo. É racista. Ela rodou o mundo e uma pressão enorme caiu sobre a corporação da Polícia Militar Fluminense. Essa fotografia aí não expôs toda a precariedade da Polícia Militar, como fez principalmente o movimento negro questionar o tratamento que a polícia dava aos habitantes dos morros, que tinha a maioria de negros. Tem muita gente ignorante nos comentários às vezes, mas pessoal, vamos falar a verdade. Vocês acham que na Zona Sul, em Copacabana, ocorreria essa fita aí? Seja sincero, vai. Bom, a pressão pela redemocratização da Polícia Fluminense fez com que o Nazaré se destacasse. E ele era negro. As coisas poderiam mudar com ele como chefe da polícia. A mídia até foi perguntar para o Cerqueira se ele não achava absurda a imagem. E ele deu uma resposta absurda, fundamental para você entender o equilíbrio que esse homem disse. Ele falou, eu acho muito absurda. Mas não é apenas culpa de 2 ou 3 policiais que estavam ali. A corporação não dá treinamento necessário, não dá algemas, não forma os caras de forma democrática para entender o que é racismo. A gente vai cobrar o quê? Não tinha como achar que um agente daria conta de absorver todo o pensamento democrático sozinho, sem formação, sem algemas e sem salário digno. Olha a resposta que o Nazaré Cerqueira deu, mano. Ele conseguiu não desagradar todo mundo, dizer que os policiais erraram, que é absurda a imagem, que tem que ser consertado, e falar assim, falta muita coisa para os caras, inclusive algemas e salário digno. Olha como é que ele termina, algemas e salário digno, ou seja, elementos para poder prender e um salário para poder trabalhar. Em 1983, o gaúcho Leonel Brizola vira governador do Rio de Janeiro, e uma das primeiras medidas que toma é nomear Nazaré Cerqueira para o cargo de secretário e chefe da Polícia Militar, órgão recém-criado pelo governo do Rio de Janeiro em 1983. A ideia era tentar democratizar a polícia e fazer com que ela convivesse melhor com as classes mais baixas. Aliás, é importante dizer que Leonel Brizola era o primeiro governador eleito pela população do Rio de Janeiro após quase 20 anos de ditadura militar. Então, ele tinha compromissos com a população mais pobre, que votou amplamente nele. Nazaré Cerqueira acreditava que abre aspas, a prevenção como prioridade, a repressão com inteligência e a integração comunitária dariam fim, pouco a pouco, à corrupção e à violência, que são traços marcantes da polícia velha, fecha aspas. Para ele, a imagem negativa da corporação vinha da sua associação com o imaginário social de violência e arbitrariedade decorrente da sua instrumentalização pelo regime militar e da obediência ao Estado totalmente repressivo. Para o Nazaré, a mentalidade militarista combinada com ações sem planejamento, sem protocolos conhecidos e uma conduta muitas vezes hostil em relação aos cidadãos acabavam gerando um alto índice de rejeição popular em relação à instituição. E ele não estava errado. Quando a gente pega as políticas das UPPs do José Mariano Beltrame e Cabral,
você vê que um dos principais problemas dessa política, além da falta de formação dos policiais dadas posteriormente quando eles fizeram a ampliação, é que a população e a polícia não conseguiam dialogar. Em alguns poucos espaços sim, mas eles não conseguiam trocar ideia, eles tinham uma rusga muito forte que demonstrava uma falta de democratização na polícia. E todo mundo que está na polícia sabe disso, inclusive. Eu acho importante também a gente colocar aqui sobre o Brizola, porque todo lugar que eu vou, se as pessoas são meio um pouco, ou são policiais ou são mais ignorantes sobre a história do Rio de Janeiro, fala: o Brizola foi o responsável pela situação atual do Rio de Janeiro, porque proibiu tal coisa, os caras subirem o morro e tal. Não é necessariamente assim, tá? Gostaria de falar para vocês, o que ele proibiu era do cara entrar dentro da casa das pessoas, metendo o pé na porta sem ter o mandado, assim como era na zona sul do Rio de Janeiro, mas nunca impediu os caras de subirem o morro. O Nazaré, ele foi, né, o secretário ali do Leonel Brizola, mas muita gente não fala que destruíram o principal projeto do Brizola, que era um projeto que teria melhorado muito a segurança pública no Brasil se ele tivesse continuado instituído, que eram os CIEPs, ou conhecidos como Brizolões, que eram escolas de tempo integral. Hoje, na mega operação, a gente viu um monte de cara novo lá, que estava lá de bucha de canhão, e que estava ali exatamente porque os pais não podiam olhar e porque ele não ia à escola. Na escola de tempo integral, uma escola robusta, com bons professores, com alimentação, que cria um ambiente acolhedor, pro lúdico também, eu garanto para você que não teria 1/3 dos bandidos que tinham ali, seria muito mais fácil de se fazer. Então, ao mesmo tempo que o Brizola teve essa questão de acordo com algumas políticas para respeitar o cidadão, acabar ocorrendo um crescimento do crime, que já estava ocorrendo na ditadura militar, teve os CIEPs que acabaram destruindo também. Bom, segundo a visão de Cerqueira, a polícia também tem a função de prevenir o crime trabalhando com outras instituições como escolas e ONGs, estando próximo da população que tem que defender. Como eu disse, segurança pública não é só letalidade policial e não é só defesa dos direitos humanos. Ela tem que vir acompanhada de uma série de implementações políticas. A repressão, segundo Nazaré, tinha que ser menos violenta e com mais inteligência, pois o trabalho da polícia seria manter a ordem prendendo. E, em última instância, lógico, usando a violência e a letalidade. Além disso, a corrupção é algo que vai consumindo o sistema policial. Era importante aumentar os salários, condições de trabalho e também melhorar órgãos fiscalizadores e de más condutas. Essas são ações que entraram inclusive na Constituição de 1988. Ou seja, a ideia não era mais combater um inimigo interno como se fosse uma guerra, como acontecia na ditadura militar, mas sim proteger e servir a população, como as polícias modernas do mundo ocidental fazem. Veja, a polícia no Brasil foi criada pela família imperial, que deu o nome de Guarda Real. Olha só, guarda quem? Guarda Real, que guarda o rei e os seus súditos. Dom João VI veio para o Brasil e ele trouxe junto ele, a família e milhares de pessoas que faziam parte da nobreza portuguesa. Ao chegar aqui, eles confiscaram casas para os nobres morarem e tinham que proteger a família real e a nobreza da população que morava aqui, pois nobre era considerado um sujeito superior. Olha como é que funcionam as coisas. Então, basicamente, a polícia foi criada no Brasil para proteger nobres das camadas populares, escravizados e todo mundo que pudesse oferecer perigo aos caras que vieram de Portugal. Pensa como é um trabalho embaçado você tentar mudar a mentalidade de uma instituição centenária que acabou sendo criada, constituída, construída em meio à face real, uma monarquia centralizada e depois inúmeras ditaduras. Então, Nazaré Cerqueira propôs o que já ocorria nos Estados Unidos e na Europa, os núcleos de integração. E aí que eu acho que vem a ignorância da população, porque ele se baseou na Europa e nos Estados Unidos, que eram localidades extremamente capitalistas, mano. Era o epicentro do capitalismo mundial e chegava aqui os idiotas falavam que era comunismo. O que o Nazaré fazia? O que ele copiou da Europa e dos Estados Unidos? Ele achava que os policiais deveriam participar de atividades integrativas nas ruas, tanto nas comunidades como na zona sul. Até soltar pipa com molecada. A propaganda das UPPs era um policial soltando pipa com moleque. A ideia era integrar a polícia à população. Então os policiais ajudariam em campanhas de vacinação, atuariam na campanha de prevenção ao uso de entorpecentes, estariam nas ruas
em bases próximas das periferias. Ele defendia até que os policiais, muitas vezes, quando fossem fazer campanha de vacinação, de entrega de cesta básica, não tivessem nem fardado, para a pessoa conhecer o rosto dele sem a farda. Essas ações objetivavam que os policiais, como força pública, entendessem que a força policial tinha que ser aliada da população, não abrindo mão de reprimir quem fosse fora da lei, obviamente. Então, com a criação desses núcleos, muitos policiais alteraram realmente a mentalidade, mas mesmo assim, a resistência dentro da polícia era bastante grande. Mas ao mesmo tempo que Nazaré Cerqueira implantava essas ações, muitos de seus colegas e parte significativa da polícia enxergavam esses pontos como uma forma de passar pano para bandidos. Nos anos de 1980, veio a proibição da invasão dos barracos, como eu falei para vocês. Antes a polícia estourava de qualquer jeito. Brizola tinha uma política de considerar todo mundo cidadão, inclusive o favelado, dono de barraco, que era a maior parte da população, tá ligado? Bom, na polícia, como eu disse para vocês, isso gerou um ressentimento muito grande ao Brizola, que ficou focado no Nazaré Cerqueira. Vários conflitos começavam a estourar nas comunidades em decorrência de uma tentativa de domínio do comércio ilegal de substâncias dentro dos locais por parte do CV. E viraram momentos conturbados, porque a polícia via crescendo, eles iam combater, mas os bandidos entravam na casa das pessoas, muitas vezes não dava para estourar a porta, a polícia também já não queria agir, já começou a não ir e usar isso como desculpa. Mas uma coisa vai ser muito importante para a gente conseguir entender o destino do Nazaré Cerqueira, porque aqui ele vai mexer num vespeiro absurdo, num buraco de formiga tocandira. Entendeu? O Nazaré passa a tentar acabar com a polícia mineira e com os grupos de extermínio dentro da polícia militar. Esses grupos eram uma espécie de bando de justiceiros que faziam uma justiça paralela, ou que mineravam. O que seria o minerar? Você pegava dinheiro das pessoas extorquindo e já era, e do crime também. E aí essa justiça paralela tinha um grupo chamado Mão Branca, vários grupos ali, e que eram dentro da força policial. Para ele, a ideia de extermínio era incompatível com a ideia de polícia democrática. Imagine como era embaçado para Cerqueira segurar esse tipo de BO. Você tentar tirar do poder assassinos e desmantelar grupos de extermínio gigantescos. Enfim, Cerqueira foi secretário-chefe de polícia nos 2 governos do Leonel Brizola. O governador, após o primeiro mandato, volta a comandar o Rio de Janeiro no início dos anos 90. Cerqueira, por insistir na democratização da polícia, enfrentou momentos como a chacina de Vigário Geral e outros fatores emblemáticos que fizeram a sociedade questionar o seu trabalho. Para você ver, o que foi a chacina de Vigário Geral, explicando rapidinho. Houve uma cilada, a gente tem um vídeo falando sobre isso, mas basicamente, houve uma cilada em que Flávio Negão e o Elias Maluco, estava junto também, era muito jovem, tirou a vida de alguns policiais dentro de Vigário Geral. Os policiais, para se vingarem, e vários deles de grupo de extermínio, foram até Vigário Geral e executaram mais de 20 pessoas. Quase todo mundo que foi morto era trabalhador. Em Vigário Geral tinha uma marmita que era uma marmita de trabalhador, mano. Aquela imagem correu o mundo. Como que os caras estão exterminando um trabalhador e era policial? E aí o Nazaré Cerqueira foi muito pressionado nessa situação. À frente da PM, ele precisou punir daí muita gente, exonerar outras e mexer nas estruturas da polícia do Rio. E aí, pessoal, punindo os outros na polícia, você passa a fazer muitos inimigos. Um deles era o segundo sargento Sidney Rodrigues, que pegou raiva, ódio do Cerqueira, após o comando da PM ter cancelado um curso que lhe daria uma promoção, e ele já estava esperando. Dizem que Sidney desenvolveu uma obsessão para acabar com a vida de Cerqueira. Nazaré recebia ameaças direto, mas nada tinha sido concretizado. Mas na tarde do dia 14 de novembro de 1999, Cerqueira estava no edifício Magnus, onde ele trabalhava, junto com seu amigo pessoal Nilo Batista. Eles tinham marcado um jogo de basquete numa quadra da Polícia Militar. No fim da tarde, Cerqueira e Nilo iam para o jogo de basquete nessa quadra e Cerqueira estava na porta do elevador. Ele estava na porta e o Sidney apareceu no saguão, sacou do cano e acertou um disparo, pum, no olho do comandante. Nazaré caiu ao chão e tombou imediatamente sem vida. Sidney tentou escapar, mas tomou um tiro na nuca, que até hoje a polícia não sabe dizer quem realmente foi. Verdade, pessoal. O cara que tirou a vida do Cerqueira teve a vida tirada em segundos depois e ninguém sabe por quem. Veja, novamente, vou falar para vocês, para ficar bem claro.
O homem que deu um tiro no olho de Nazaré Cerqueira e executou ele, morreu alguns segundos depois e ninguém sabe quem tirou a vida dele, entendeu? As investigações levantaram uma hipótese de que Sidney poderia ter sido contratado por gente mais graúda para fazer o serviço. Outras linhas diziam que, na verdade, o segundo sargento tinha uma briga pessoal com Cerqueira e era motivo suficiente para a execução. Descobriu-se depois que o cara que vendeu a arma para o Sidney era também um sargento da polícia e teve a vida tirada numa barbearia e ninguém descobriu novamente por quem. Essa história tem um cheiro de queima de arquivo absurdo. Mas assim, tudo ficou por isso mesmo. A investigação e a justiça colocaram tudo na conta do falecido Sidney, porque enfim, morto não fala, só come capim. O fim de Cerqueira foi um aviso para muita gente, mas também comoveu uma galera que gostava e admirava o trabalho dele e a coragem dele. E na esteira dessas vítimas não tem só ele. Podemos listar aqui um monte de gente que também sucumbiu ao tentar mudar as coisas nesse país de meu Deus. O Brasil realmente é um lugar muito perigoso. A gente fala aqui do México, da Colômbia e de outros lugares perigosos, mas aqui onde estamos também é uma violência muito grande, inclusive institucionalmente, com quem está a fim de mudar as estruturas desse país. O Brasil vive uma verdadeira guerra que tem deixado muitos corpos pelo chão. Nazaré Cerqueira morreu por buscar, sobretudo, a paz em um cenário em que muito se mata e muito se morre. O Rio é chamado de cidade maravilhosa, mas tem os seus percalços históricos. E aí, gostou do nosso trabalho? Considere ajudar a gente no Apoia-se. Por quê? Eu vou explicar para vocês rapidinho. Isso custa caro de fazer, o dossiê é um produto caro, que gasta tempo, a gente poderia fazer 5 vídeos no mesmo tempo que a gente está trabalhando no dossiê. E uma das formas da gente bancar esse documentário é através do Apoia-se. E já tá ficando, já tá na tampa, assim. A gente tá até gastando mais do que tá arrecadando no Apoia-se. E para continuar esse trabalho, a gente precisa da ajuda de vocês. O Apoia-se é uma forma muito fácil e tranquila de ajudar no nosso trabalho, certo? Fui, até uma próxima.